Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional. Agora nós vamos falar das espécies normativas, ou seja, de todas as espécies de normas que estão abaixo da Constituição Federal. E nós vamos começar pela espécie normativa chamada de emendas à Constituição. Como o próprio nome sugere, emenda à Constituição visa emendar a Constituição, visa modificar um texto de lei existente na Constituição ou levar para a Constituição um texto de lei ainda não existente, mas que visa adequar o texto da norma às exigências sociais ou aquilo que o governo pretende que seja modificado na Constituição Federal ou trazido de novo para atender às necessidades da sociedade. Vamos lá. As emendas constitucionais estão sujeitas a limitações. Por quê? Porque sob pena de uma norma constitucional que foi modificada por um texto da emenda complementar seja declarada infraconstitucional, ou melhor, inconstitucional. Então, a emenda à Constituição deve obedecer também àquilo que já está na Constituição e aos princípios de constituição da norma jurídica. As limitações formais das emendas constitucionais referem-se ao processo legislativo, abrangendo a competência, a tramitação e a forma especial para sua aprovação, exigindo-se 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Portanto, exige 2 turnos da Câmara dos Deputados e também 2 turnos do Senado Federal, com 3/5 dos votos favoráveis dos respectivos membros em ambos os turnos. Portanto, em ambos os turnos de votação, primeiro e segundo turno, para que seja reconhecido a emenda constitucional, ela deve ter 3/5 dos votos favoráveis, tá certo? Às disposições da proposta de alteração do texto constitucional. Artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. B. As limitações circunstanciais são as espécies de limitações de determinados eventos da Constituição. Não pode haver emenda na vigência de, por exemplo, de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Por quê? Porque é uma vedação constitucional, tudo isso para evitar que nessas situações de grave risco de clamor social possa algo interferir no processo contínuo da sociedade. Artigo 60, parágrafo 1º. As limitações materiais ou substanciais são aquelas que dizem respeito à matéria da Constituição, que não admitem a chamada modificação normativa, são as chamadas cláusulas pétreas. Então, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, não podem haver alteração constitucional. Não podem haver alterações que visem, por exemplo, abolir direitos sociais e coletivos. São cláusulas pétreas, as chamadas cláusulas petrificadas, endurecidas pelo sistema normativo, ok? Quarto, as limitações implícitas são aquelas apontadas pela interpretação sistemática e pela interpretação lógica do direito. Todavia, não se pode modificar determinada matéria. É evidente que também não se pode cancelar nem modificar o dispositivo que proíbe a modificação dessas normas. Admitir tal despautério seria enveredar pelo período terreno da galhofa, como diria o barão de Montesquieu. Muito bem. Passando adiante, nós vamos falar das emendas de revisão. Apesar como referência histórica, devemos ter consignado as chamadas emendas de revisão, que hoje não mais são possíveis na nossa Constituição. Após 5 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, poderia ser feita uma revisão constitucional
com procedimentos mais simplificados. Exige-se apenas, neste caso, o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, ok? Ao invés de 3/5. Em sessão única, ou seja, sessão unicameral, ao invés da tramitação nas duas casas pelo Congresso, como é o atual chamada sessão bicameral. Essa disposição está no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, ok? A revisão foi realizada encerrando-se com a aprovação de 6 emendas de revisão em março e junho de 1994. De lá para cá, não tem mais revisão. Passando adiante, a segunda espécie normativa, nós temos as leis complementares. Leis complementares são leis ordinárias, ou melhor, são leis destinadas a complementar ou a integrar a Constituição. As leis complementares situam-se em nível intermediário entre a Constituição Federal e a lei ordinária, de acordo com o artigo 59, inciso 2 da Constituição Federal. São indicadas ou sugeridas pela própria Constituição que lhes traça o âmbito em que deve atuar, como, por exemplo, na criação pelos estados de regiões metropolitanas por lei complementar estadual. Artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, para que os senhores tenham exata compreensão, a lei complementar ela está na escala terceira de hierarquia das normas. Constituição Federal, lei complementar e, aqui, melhor, Constituição Federal, emenda à Constituição e lei complementar. Tanto no plano federal podem ser criadas leis complementares, tanto quanto no plano das assembleias estaduais. Podem também serem criadas leis complementares, ok? As leis complementares, portanto, seguem o processo legislativo indicado, a lei ordinária. Caracteriza-se, porém, por 2 pontos. Primeiro, âmbito predeterminado. 2, quórum especial da maioria absoluta, com o voto favorável de mais da metade dos membros das duas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, de acordo com o artigo 69 da Constituição Federal de 1988. Há quem entenda, todavia, que a lei complementar pode ser editada sobre qualquer matéria e não apenas nos assuntos expressamente determinados pela Constituição. Neste caso, aceita-se essa interpretação. A diferença entre lei complementar e lei ordinária seria somente o requisito do quórum superior à lei complementar. Como já se disse acima, uma corrente entende que não há questões de hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária, por ter a lei complementar seu campo exclusivo de atuação. O que se deve ter claro aqui, minha gente, é que a lei complementar ela é uma norma superior, em termos de hierarquia, à lei ordinária. O intérprete do direito e o próprio criador da norma tem que parar com essa história, ok? Tem que se obedecer ao princípio da hierarquia e parar com essa discussão. É bem certo que as leis complementares são bem mais difíceis de serem promulgadas, assim, de acontecer para serem promulgadas, porque são situações muito específicas da ordem jurídica, ok? Dando continuidade a esta aula de Direito Constitucional e falando das espécies normativas, vamos falar agora das leis ordinárias. Como funciona, então, professor Francisco José? O processo legislativo das leis ordinárias funciona da seguinte forma. As leis ordinárias são as leis comuns. São formuladas pelo Congresso Nacional na área federal ou pelas Assembleias Legislativas na questão dos estados. Portanto, tanto no plano federal quanto no plano dos estados, podem haver leis ordinárias, ok?
Fases de elaboração da lei ordinária. A elaboração da lei ordinária passa pelas seguintes fases: iniciativa, aprovação, sanção, promulgação e publicação. A iniciativa para a apresentação de um projeto de lei cabe aos membros do Congresso Nacional, senadores da República e também pelos deputados federais. Cabe também ao Procurador-Geral da República e ao Presidente da República, sendo que várias matérias são de iniciativa privativa do Presidente da República, de acordo com o artigo 61 e seu parágrafo 1º. A iniciativa de lei cabe aos cidadãos, a chamada iniciativa popular. O artigo 61 prevê, portanto, que a sociedade civil organizada possa promover uma lei ordinária. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de um projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados da federação, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. E Lei 9.709, de 1998, artigo 3º, ok? O projeto de lei a ser aprovado por maioria simples ou relativa dos parlamentares presentes pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Antes da deliberação em plenário, o projeto passa genericamente por um exame de constitucionalidade. É a chamada apresentação do projeto de lei na Câmara de Constituição e Justiça, CCJ. Após ser apresentada esse projeto de lei na CCJ, será avaliada, um exame de mérito da questão dos parâmetros constitucionais da norma, pelas comissões temáticas, como, por exemplo, a Comissão de Tecnologia e a Comissão de Ciência. O projeto aprovado por uma casa é revista por outra, voltando novamente à origem, se a segunda casa fizer a emenda. A sanção apresentada à concordância do chefe do Poder Executivo com o projeto aprovado pelo Legislativo, sendo tácita, se não houver manifestação no prazo de 15 dias, contados do recebimento do projeto. O veto demonstra a recusa da sanção, pela discordância total ou parcial com o projeto, mas o veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta, pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, em voto aberto. Artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. Se o veto for derrubado, será o projeto reenviado ao Presidente da República para promulgação. Na recusa ou omissão, a promulgação caberá sucessivamente ao presidente e ao vice-presidente do Senado Federal, de acordo com o artigo 66, parágrafo 5º e 7º da Constituição Federal. A promulgação decorre da sanção, tendo o significado de proclamação. Sanção e promulgação se dão no mesmo tempo com a assinatura do chefe do Poder Executivo. A publicação da lei, uma vez promulgada, é feita no Diário Oficial da União, fazendo presumir que a lei passa a ser conhecida de todos e se torna, portanto, obrigatórias com a data de vigência de sua iniciativa, de sua iniciação quanto à exigibilidade. Se for omitida a data de vigência da lei, se torna obrigatória em 45 dias. Esta é a regra estabelecida pelo artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, ou melhor, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB e não LICC, como antigamente era visto. O procedimento de urgência, sendo do procedimento regular ou normal de elaboração da lei ordinária, como foi exposto, pode haver também o que se tem chamado de procedimento de urgência, abrangendo o procedimento sumário. É a hipótese do artigo 64, parágrafo 1º da Constituição Federal, em que o presidente da República pode solicitar urgência no processo de tramitação da norma.
Então, senhoras e senhores, este é o procedimento de criação da espécie normativa chamada de lei ordinária. Convido a todos vocês para continuar a postos para a nossa próxima aula. Até mais.